E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar e mais um vídeo a respeito de pesquisas eleitorais, o terceiro que eu publico nesses últimos dias. O primeiro, eu falei a respeito da confiabilidade das pesquisas feitas por telefone por determinados institutos. No segundo vídeo, eu comentei sobre como a não realização do censo pelo IBGE, em razão do corte de verbas, está atrapalhando os institutos na hora deles montarem as suas amostras, e como isso pode distorcer as pesquisas realizadas nesse ano. Nesse aqui, eu pretendo responder uma crítica recorrente que eu recebo dos comentários de vídeo, de que eu utilizo em excesso as pesquisas de institutos como Datafolha, IPEC, o Antibibop e Quaest, e eu não deveria utilizar elas com grande frequência para analisar o cenário eleitoral, em razão do fato de que elas teriam errado muito nas eleições de 2018. O objetivo aqui é só responder isso. A intenção é que seja um vídeo curto e todos esses vídeos sobre essa temática, a ideia é que eu crie aqui uma espécie de biblioteca sobre esse tema para utilizar e recomendar ao longo da campanha eleitoral, quando muita gente vai trazer questionamentos a respeito disso tudo. Resposta: as pesquisas erraram em 2018? No geral, o pessoal está falando das pesquisas para a presidência da República. Vamos começar por elas? Primeiro turno. Vocês estão vendo aqui a série histórica de pesquisas do Datafolha do primeiro turno de 18, do dia 16 de março até o dia 6 de outubro. 6 de outubro, véspera do dia que o pleito foi realizado. Gente, Jair Bolsonaro começa com 26, acaba com 36, Fernando Haddad começa com 13, acaba com 22, Ciro Gomes começa com 13 e acaba também com 13 pontos percentuais, Alckmin começa com 9 e acaba com 7 pontos percentuais. Por que não começou antes? Porque eu não estou mostrando aqui os dados de agosto? Muito simples, porque em agosto o Haddad ainda não era candidato oficialmente. O candidato do PT era Lula, que teve aí sim o seu nome barrado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele não estava nas pesquisas anteriormente, o Fernando Haddad. O que a gente tem aqui é um resultado que, bom, em ordem dos candidatos, acertou desde o início. Quando a gente vai para o resultado do primeiro turno, e aí, olha lá, gente, a pesquisa do dia 28 de setembro, ela não tem o objetivo de dizer quem vai ganhar e qual vai ser o resultado. A pesquisa do dia 28 de setembro, assim como qualquer outra, tem o objetivo de dizer se as eleições fossem hoje, quem ganharia? Quem ficaria em segundo lugar? Em terceiro? Com uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e um índice de confiança de 95%. Importantíssimo. A pesquisa ter um resultado diferente do que você teve na eleição não significa que ela errou. Porque ela não se propõe a isso. Nunca se propôs a isso. Senão, não haveria variação de resultado, né? Os candidatos manteriam as mesmas intenções de voto até o dia da eleição. Bom, quando a gente vai para o resultado das eleições, a gente tem o Jair Bolsonaro com 46,03%, o Fernando Haddad com 29,28%, o Ciro Gomes com 12,47%, o Alckmin com 4,76% e o João Amoedo com 2,50%. Há outros candidatos com menos intenções de voto, né? E também lá os brancos, nulos, as pessoas que não sabem ou não responderam. Aí você fala o seguinte, bom, mas no Datafolha do dia 6 de outubro, pesquisa feita de véspera, o Bolsonaro estava com 36, na hora do vamos ver ele é eleito com 46. Tudo isso de gente mudou de opinião de última hora, não sabia que ia votar nele e decidiu votar. O Haddad, ele tinha 22. Do nada, um monte de gente decidiu ir votar no Haddad também. O Ciro manteve. O Alckmin perdeu, desistiram de última hora, 3% ali do eleitorado total desistiu de última hora de votar no Alckmin. Aí o primeiro fator que a gente tem que olhar, o resultado aqui, ele está em votos válidos, que é como boa parte dos meios de imprensa divulgam o resultado eleitoral. A pesquisa está em votos totais, inclui branco e nulo na porcentagem, inclui não sabe e não respondeu na porcentagem. Votos válidos, só quem votou em alguém que está disputando. Quando você olha a pesquisa do dia 6 de outubro do Datafolha de votos válidos, e essa acaba ficando no geral mais ofuscada, a gente tem um resultado muito mais próximo. Bolsonaro com 40, Haddad com 25, Ciro com 15 e Alckmin com 8. 6% de diferença para o Bolsonaro, tá? O Bolsonaro teve 6% a mais, 4% para o Haddad. O Haddad também foi mais bem sucedido nas urnas do que na pesquisa de votos válidos realizada de véspera.
O que pode explicar isso? Bom, a gente tem duas coisas que ajudam a explicar isso muito bem. A primeira dessas coisas é o fato de que, bom, uma parcela do eleitorado decide voto de última hora. Eu decidi meu voto no primeiro turno em 2018, no dia das eleições. Ou então, na véspera à noite. Foi um voto estratégico, um voto útil. Bom, no segundo ponto que a gente tem é que pessoas que respondem pesquisas não vão votar. Abstenções, tivemos uma margem ali de 20% de abstenções. Isso não é captado pelas pesquisas, certo? Então, a gente viu pesquisas de primeiro turno que indicaram uma trajetória, essa trajetória se consolidou e a coisa, em certa medida, correspondeu. A coisa, em certa medida, correspondeu. Bom, aí você pergunta, então nunca vai dar para saber se a pesquisa acertou ou não. Não, a gente tem ali um teste fantástico, chamam pesquisas de boca de urna. Eu poderia pegar do primeiro turno, a coisa bate, mas eu vou para o segundo turno para dar uma variada. Pesquisas de boca de urna feitas no segundo turno das eleições de 2018. Boca de urna, Ibope, 56 para o Bolsonaro, 44 para o Fernando Haddad. Datafolha, 56 para o Bolsonaro, 44 para o Haddad também. Resultado final, 55,13 para o Bolsonaro, 44,87% para o Haddad. As pesquisas de boca de urna acertaram com uma diferença de 1%. No geral, quem acusa as pesquisas de serem fraudadas é eleitor do Bolsonaro, porque ele próprio questiona isso publicamente. O Bolsonaro estava sendo beneficiado aí na boca de urna, no caso, né? Aí você fala, bom, na boca de urna tá tudo certo, mas e na de véspera do segundo turno? Como eu coloquei a de véspera de primeiro turno, vamos lá. Véspera do segundo turno, Ibope dava para 55 para Bolsonaro e 45 para Haddad. Acertou com uma margem de erro de 0,13%. 0,13% de erro. Datafolha, 54 para o Bolsonaro, 46 para o Haddad. Acertou, errou em 1, poucos por cento, com a margem da pesquisa sendo aí de 2%, tanto para Ibope quanto para Datafolha. As pesquisas acertaram em 2018 para a presidência, desde o início, desde que o Haddad foi colocado no jogo. E se elas erraram, foi em desvantagem do Haddad. Foi em desvantagem do Haddad, se elas tivessem errado, porque elas não erraram, foi em desvantagem do Haddad, que estava com 13% lá no dia 14 de setembro, quando o Bolsonaro tinha o dobro, 26%. Quando chega no pleito, a diferença era bem menor, certo? Se criou este mito. Agora eu vou fazer um contraponto interessante aqui. Quando a gente olha para as pesquisas dos estados, na ampla maioria as pesquisas acertaram. Quando o assunto é boca de urna, teve um errinho ou outro ali de 3%. Passa a margem de erro. Não é para ter esse tipo de erro. Tem o índice de confiança, 95%. Se a pesquisa for feita 100 vezes, em 95 estará correta, né? Então não é algo absurdo, mas é algo que não é legal que aconteça. Agora, tivemos nas pesquisas de vésperas resultados que surpreenderam na hora que saiu a urna. E eu destaco dois aqui para vocês, né? Não vou destacar os outros porque nos outros os institutos acertaram, né? Ou acertaram com uma margem muito alta ou um pouco menor. Mas a gente teve dois que dão a impressão de erro absurdo. O Datafolha do dia 6 de agosto, no Rio de Janeiro, véspera de eleições, mostrava o Eduardo Paes com 27%, o Romário com 17%, o Witzel com 17%, o Índio da Costa com 13%, o Tarcísio Mota com 12%, o Pedro Fernandes com 6% e a Márcia Tiburi com 4%. Sai o resultado, Wilson Witzel com 41%, foi de 17 para 41%, tá? E aqui eu tô pondo votos totais. Eduardo Paes foi de 27 para 19%, o Romário cai de 17 para 8,70%, o Tarcísio meio que mantém e o Índio da Costa cai pela metade. Pesquisa feita de véspera e pesquisa que sai e resultado da urna. Então, em um dia teria ocorrido uma movimentação esquisitíssima. Minas Gerais, o mesmo. No caso de Minas Gerais, primeiro turno, Datafolha de véspera, resultados vocês estão vendo na tela, variação gigante disparada, a explosão do Romeu Zema. Tivemos alguns outros casos localizados, em Minas mesmo, pesquisa para Senado, Dilma Rousseff teve um desempenho muito pior do que as pesquisas previam e tanto mais. Gente, o que eu acho que vale destacar aqui? Vale destacar primeiro de que há uma possível explicação, que é um eleitor em manada mudando de opinião de última hora, tá? Uma velocidade absurda. Muita gente que eu falei do Rio falou, meus pais são bolsonaristas e decidiram votar no Witzel no último dia. Mas eu não sei se esse fator é o suficiente para explicar uma diferença tão grande.
Mas vale colocar, as bocas de urna no Rio e em Minas, elas identificaram essa movimentação. Então, Wilson Witzel com 39%, Paes com 21% e Tarcísio Mota com 15%. A gente já vê ali um erro acima da margem, né? O que tá errado, não é para acontecer. Tarcísio caiu 5 pontos na hora do resultado final e na boca de urna, né? Tinha 15. A gente tem o Wilson Witzel com 39, 41. Dentro da margem se preveu essa coisa absurda, essa virada surreal. O Eduardo Paes com 21, 19,56 no resultado final. Pessoal, é o seguinte, quando saiu esse resultado, eu tava na apuração ao vivo, eu travei e falei, gente, acho que tem alguma coisa errada aqui, acho que tá errada essa pesquisa, não sei o quê, porque a diferença, todo mundo tava despreparado para lidar com um resultado tão disparo. E esse caso protagonizou, e eu trago ele aqui, tanto do Rio, tanto de Minas, em razão de que ele realmente, aí sim, com embasamento, coloca a dúvida na cabeça das pessoas sobre a confiabilidade dos institutos. Mas vamos lá, vamos deixar o seguinte claro. Erro metodológico não foi, porque a metodologia usada é a mesma da boca de urna, e a boca de urna ela identificou isso. Eu acho que das duas, uma, tá? Eu acho que efeito manada e talvez a questão da abstenção sendo muito mais ligada a potenciais votantes de determinado candidato, fazem com que esse resultado no Rio fique tão dispare assim, e o mesmo para Minas Gerais. Tudo bem? Todos os institutos, na sua série histórica, Rio e Minas, mostraram uma tendência, sim, de crescimento do Wilson Witzel e do Romeu Zema, de queda do Eduardo Paes, do Romário e tudo isso. Agora, não nesse ponto. Não nesse ponto. Se você é do Rio e de Minas, diga aí, votou no Witzel, decidiu no último dia mesmo? Eu acho que vale ter esses dois casos como contraponto. Mas os institutos fraudaram no Rio. Olha, eu não entendo como um instituto que faz pesquisa séria para presidência, né, e os números mostram aqui que elas são sérias, ele fraudaria a eleição no Rio de Janeiro e queimaria a sua imagem, quando o maior capital de um instituto de pesquisa é a sua imagem, né? Acho que não seria inteligente do ponto de vista de negócios. Não há dinheiro do Rio de Janeiro que pague quebrar a credibilidade na pesquisa presidencial, por exemplo, ou em outros tantos estados em que houve um acerto. Bom, estou me referindo aqui a Ibope e Datafolha. Ibope e Datafolha, institutos que fazem pesquisa presencial, já manifestei no meu outro vídeo a discordância por pesquisa por telefone. Agora, uma coisa que queima institutos sérios são institutos que sempre erram. E aí coloca em dúvida a seriedade deles. Eu separei dois casos clássicos. Tem dois institutos que erram com uma frequência absurda, Paraná Pesquisas e Vox Populi. Vox Populi, pesquisa contratada pela CUT pelo Brasil 247 na véspera do segundo turno, mostrou um empate entre Bolsonaro e Haddad de 50%. Nenhum outro instituto mostrava esse empate, e o resultado final confirmou os outros institutos. Paraná, contratada pela Cruzoé e pela Empíricos, revista Cruzoé e pela Empíricos de investimentos. Apontava a vitória do Bolsonaro de 60 contra 39,4 do Haddad. A diferença foi muito menor que essa. Então, cuidado com os institutos, cuidado. Mas os que são sérios, o passado, o histórico mostram que eles quase sempre acertam. E há viradas surpreendentes, e há situações em que a virada é tão surpreendente que aí a gente realmente fica em dúvida se houve algum erro metodológico. Espero que tenha ajudado, foi um vídeo mais informal, nem poderia trazer mais número e tudo mais, mas foi muito resposta de comentário, eu posso voltar a esse tema ao longo do pleito. E pretendo fazer mais vídeos sobre a questão das pesquisas e sugiro que vocês assistam os últimos, pesquisas por telefone, pesquisas agora distorcidas pela não realização de censo e muito mais coisa que eu venho gravando nos últimos dias. Até mais, gente!